Fala galera, tudo bem? Professor Henrique, professor de Física. Estou aqui na aula de hoje para falar sobre aplicações de plano inclinado sem atrito e com atrito. Na última aula, você deve se recordar, nós falamos conceitualmente como funcionava o plano inclinado e falamos da decomposição da força-peso. A ideia de hoje é tratar os mesmos assuntos aplicando nos exercícios, legal? Bora lá então, primeiro exercício de Física de plano inclinado, exercício de 2017. Fala assim, ó. Para manter um carro de massa 1.000 kg sobre uma rampa lisa inclinada que forma o ângulo θ com a horizontal, é preso a ele um cabo. Sabendo que o carro, nessas condições, está em repouso sobre a rampa inclinada, marque a opção que indica a intensidade da força de reação normal da rampa sobre o carro e a tração no cabo que sustenta o carro, respectivamente. Ele fala que o seno de θ é 0,6 e o cosseno vale 0,8. Então, bora lá, resolver esse exercício. Do lado esquerdo, nós temos as informações. Se a massa é 1.000 kg, o peso é 10.000 newtons. Seno vale 0,6, cosseno 0,8, aceleração 10 metros por segundo ao quadrado. E ele está em repouso, isso é importante. Se está em repouso, quer dizer que a força resultante é nula, é zero. E aí pergunta qual a intensidade da força normal e da tração. Bora lá? Primeira coisa que a gente faz, marcamos as forças. Eu tenho a força-peso. A força-peso ela é decomposta em uma força PT, que é P seno de θ, que está na direção da trajetória, e PN, que é P cosseno θ, está na direção da força normal. Tem um cabo, portanto tem uma força de tração e tem uma força normal. Como eu começo a fazer esses exercícios? A primeira coisa, eu verifico o equilíbrio na direção da reta normal. Então, olha, na direção da força normal, o equilíbrio, se está em equilíbrio, força resultante é igual a zero. Portanto, a força normal é igual a PN. Mas PN é P cosseno de θ. Eu sei que o peso do carro é 10.000 newtons, cosseno vale 0,8, portanto, a intensidade da força normal vale 8.000 newtons. Bacana? Agora vamos fazer a análise na direção da trajetória. Também tem equilíbrio, porque ele está parado, tudo bem? Não tem atrito, que ele falou que a superfície era lisa. Portanto, eu tenho que a tração é igual ao PT, mas o peso na trajetória é igual a P seno de θ. Como o peso vale 10.000 newtons e o seno de θ vale 0,6, a tração vale 6.000 newtons. Legal? Bacana, pessoal? Então, bora lá. Reparem, numericamente, já pode verificar o peso, esse peso aqui vale 10.000 newtons, PN vale 8.000 newtons e PT vale 6.000 newtons. Bacana? Reparem, então, que parte desse peso está atuando na direção da reta normal, da força normal, e parte dessa força-peso está atuando na direção da trajetória. Beleza? Foi para aquecer, partiu o próximo exercício. Um ciclista, tentando bater um recorde de velocidade em uma bicicleta, desce a partir do repouso, ou seja, a velocidade igual a zero, a uma distância de 1.440 metros em uma montanha cuja inclinação é de 30 graus. Calcule a velocidade atingida pelo ciclista ao chegar à base da montanha. Galera, olha a dica, hein? Ele te deu velocidade inicial, tá pedindo a velocidade final e ele te deu a distância. Opa, vai ter que usar as informações, as equações de cinemática. E como ele não te deu tempo, lembra a Torricelli. Bora lá. As informações estão do lado esquerdo. Seno de 30, precisa lembrar, pessoal, vale meio. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Você pode até aproximar para 0,8, tá? Mas vamos usar assim mesmo. A aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Velocidade inicial é zero. Ele percorre 1.440 metros. A pergunta: qual é a velocidade final? Primeira coisa que nós fazemos, marcamos as forças. Esse ciclista tem uma força-peso. Portanto, eu posso decompor esse peso em um PT, a parte do peso que age na trajetória desse movimento, e um PN, que está equilibrando a força normal. Reparem que não há atrito, então as forças que agem nesse sistema são essas daí, pessoal, tudo bem? Reparem que na direção da reta da força normal, a força normal equilibra com PN e PT vai acelerar esse ciclista para baixo. Partiu!
Eu sempre começo analisando a vertical, na verdade, a direção da força normal. Então, na direção da força normal, está sempre em equilíbrio, força resultante é igual a zero. Portanto, a força normal é igual ao Pn, Pn é P cosseno de θ, peso é massa vezes aceleração da gravidade, e eu substituí 10 na aceleração da gravidade e cosseno de θ, que vale raiz de 3 sobre 2. Você fala, professor, não me ajudou em nada. Tudo bem, não te ajudou. Nesse exercício não te ajudou. Mas nos próximos, ou quando houver atrito, você sempre vai ter que fazer isso, tá bom? Você pode substituir, isso aí ficaria 5m raiz de 3, tá bom? Dividindo 10 por 2 ali. Agora vamos analisar na direção da trajetória. Esse corpo acelera, ele ganha velocidade. Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Bom, qual é a força resultante? A força resultante é o PT, é ele que acelera esse ciclista. Mas PT é P seno θ. Repare o seguinte, peso é massa vezes a aceleração da gravidade, vezes o seno de 30 graus aí no caso. Repare que eu tenho massa em ambos os termos, eu posso cortar, tudo bem? Então a aceleração é G seno de θ. Eu sei que G vale 10 metros por segundo ao quadrado, sei que seno de 30 graus vale meio, portanto a aceleração desse ciclista é positiva, porque ele está acelerando, de 5 metros por segundo ao quadrado. Legal? Agora vamos descobrir qual a velocidade dele na base da montanha. A gente sabe que ele percorreu 1.440 metros e ele não me deu tempo. Então vamos por Torricelli. Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância que ele percorreu. A velocidade final eu quero descobrir, a velocidade inicial vale 0, 2 vezes a aceleração 5, distância 1.440. Legal? Eu tenho aí então, fazendo as multiplicações, fica 2 vezes 5 fica 10, portanto fica 14.400. Tirando a raiz em ambos os termos, eu chegarei na resposta que a velocidade final vale 120 metros por segundo. Bacana, galera? Bora lá, galera. Exercício 13, exercício da PUC. Fala o seguinte. Um bloco de massa M é colocado sobre um plano inclinado, cujo coeficiente de atrito μ estático é igual a 1. Lembra, estático é parado, hein, galera? A força resultante é igual a 0. Como mostra a figura. A pergunta é, qual é o maior valor possível para o ângulo alfa de inclinação do plano, de modo que o bloco permaneça em repouso? Bora lá, então. Os enunciados estão do lado esquerdo, massa é M, μ vale 1, repouso, força resultante igual a 0, quanto vale o ângulo alfa? Primeira coisa que nós fazemos é marcamos as forças. Esse corpo tem uma força, tem massa, portanto tem uma força peso. Parte desse peso nós chamamos de PT, que é P seno de alfa. Parte desse peso nós chamamos de PN, que é P cosseno de alfa. Legal? Existe também, claro, a força de atrito estática, que vai fazer com que ele não desça conforme a trajetória, e a força normal. Primeira coisa que a gente faz, vamos analisar as forças que atuam na direção da força normal. Se está em equilíbrio, força resultante é igual a 0, quer dizer que a força normal é igual ao PN, mas PN é P cosseno de alfa. Eu sei que o peso é massa vezes a aceleração da gravidade, portanto eu chego nessa fórmula, que a força normal é mg cosseno de alfa. Bacana? Não tem mais o que eu fazer, vamos analisar agora na direção da trajetória. Também está parado, está em equilíbrio, legal? Eu posso garantir para vocês que PT, portanto, é igual à força de atrito estática. Bom, mas PT é P seno de alfa e força de atrito é μ vezes a força normal. Só que, gente, eu sei o que é força normal. Força normal está aqui, ó. É mg cosseno de alfa. Então, eu vou pegar essa informação e colocar aqui. Por isso que eu falo, primeiro faz o equilíbrio, né, na direção da força normal para depois fazer da trajetória. Beleza? Substituindo essas informações, eu sei que peso é m vezes g. Então, ficou massa, aceleração da gravidade, seno de alfa, igual a μ. Substituir o valor da força normal, que é mg cosseno de alfa. Eu tenho massa em ambos os termos, eu cancelo. Tenho aceleração da gravidade, eu cancelo. Portanto, eu ficarei com o seguinte, seno de alfa é μ cosseno de alfa. Passo o cosseno, eu só inverti,
tá? Bom, eu sei que o mi vale 1, tudo bem? O mi vale 1, substitui o valor dele, e eu passei o cosseno dividindo. Seno de alfa sobre cosseno de alfa é tangente de alfa, e é igual a 1. Qual é o ângulo que a tangente dá 1? É 45 graus, beleza? Exercício finalizado. Bacana, pessoal. Uma maneira também de descobrir o ângulo é a gente fazendo a tangente, tudo bem? Tangente do ângulo que a gente tem informação, a gente consegue descobrir a partir do resultado qual é o ângulo do exercício. Bacana, partiu o próximo exercício. Bora lá, exercício 4. Ele fala assim: uma caixa encontra-se em repouso sobre um plano inclinado, o qual forma um ângulo θ com a horizontal. Sabes que a caixa está submetida à ação de uma força F, indicada na figura a seguir, cujo módulo é de 25 newtons, e que existe atrito entre a superfície de contato da caixa e o plano. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O coeficiente de atrito estático entre a superfície de contato é igual a 0,5. Cosseno de θ vale 0,8, seno de θ vale 0,6. E a massa é 10 kg. Ele pergunta: a força de atrito estático entre as superfícies do plano tem módulo igual ao quê? Bora lá então, galera. Seguinte, primeira coisa que nós fazemos, marcamos as forças. Ele tem uma força-peso, parte dessa força-peso está na direção da trajetória, que é o P seno θ. Parte dessa força está na direção da força normal, que é o PN, P cosseno de θ. Eu tenho a força normal e também tenho essa força F. Bacana, legal? E também tenho a força de atrito estático. Você fala assim, mas por que a força de atrito estático está para cima? Bom, porque esse bloco requer deslizar para baixo, portanto, como atrito é uma força que se opõe à tentativa de deslizamento, fica assim. Bacana? Bora lá então. O equilíbrio na vertical, eu tenho que a força normal é igual ao PN, mas PN é P cosseno de θ, a força normal vale o peso. A massa vale 10 kg, portanto o peso vale 100 newtons. Cosseno vale 0,8, portanto o valor da força normal é 80 newtons. Bacana, pessoal? Bora lá então. Eu também sei que ele está em equilíbrio na força, na direção da trajetória. Portanto, eu tenho que PT é igual ao FAT estático mais a força F. Eu só peço uma desculpa às pessoas. Esses tamanhos desses vetores não ficaram direitos, não ficaram proporcionais a esse equilíbrio, tá? A soma desses dois deveria ser do tamanho desse vetor aqui. Perdão pela desatenção. Então, eu tenho que PT é igual à intensidade da força F mais a força de atrito. Como eu quero descobrir? Bom, substituir PT é o quê? É P seno de θ. Como eu quero descobrir a força de atrito estática, eu isolei a força de atrito e passei o F para o outro lado da igualdade. Eu sei que peso é mg seno de θ menos F. A massa vale 10, G vale 10, seno vale 0,6, F vale 25. Portanto, ficou 60 menos 25, quer dizer que a força de atrito estático ela tem 35 newtons no sentido da força F. Bacana, galera? Partiu mais um, vamos lá. Um professor de física utiliza uma rampa móvel para verificar o valor do coeficiente de atrito estático entre a rampa e um bloco. O professor foi alterando o ângulo da rampa em relação à horizontal, até que o bloco atingiu a iminência do movimento. Nesse exato instante, tirou uma foto da montagem e acrescentou com os valores de algumas grandezas, como mostra a figura. Chegando à sala, explicou a situação a seus alunos e pediu que determinassem o valor do coeficiente de atrito estático entre o bloco e a rampa. Ele pergunta o valor correto do coeficiente de atrito estático e da força de atrito em newtons vale quanto? Partiu então, vamos lá resolver esse exercício. Galera, algumas observações importantes. Se a massa vale 10 kg, peso vale 100 newtons. Como ele não me deu o valor de cosseno e do seno, mas repare, olha, eu sei que essa distância horizontal vale 80 centímetros, essa vertical vale 60 e essa hipotenusa vale 100. Então, o que é cosseno? Cosseno é cateto adjacente, 80, sobre hipotenusa, que vale 100.
0,8. Qual que é o valor do seno? É cateto oposto, 60 sobre hipotenusa. Legal? E aí eu quero a força de atrito estático e o Mi. Primeira coisa que nós fazemos, marcamos as forças. Tem a força-peso. Essa força-peso, parte dela está na direção da trajetória, que eu chamo PT, P seno de θ. Parte dessa força é o PN, P cosseno θ. Tenho também a força normal e, para que ele não escorregue, uma força de atrito estática. Como esse objeto está parado, eu posso garantir para vocês que a força resultante, tanto na direção da trajetória quanto na direção da força normal, são zero. Também é zero a força resultante. Então vamos analisar. Minha sugestão sempre começa a analisar na direção da força normal. Como está em equilíbrio, eu posso falar que a força normal é igual ao PN, tudo bem? E PN é P cosseno de θ. Peso vale 100, cosseno 80 sobre 100. Portanto, a força normal vale 80 newtons. Na direção da trajetória, eu tenho um equilíbrio, portanto, a força resultante também é igual a zero. Eu tenho que a força de atrito estática é igual ao PT, mais PT é P seno de θ. O peso vale 100, seno de θ vale 60 sobre 100. Portanto, a força de atrito vale 60 newtons. Mas espera aí. Força de atrito é μ vezes a força normal. Legal? Bom, a força normal vale 80, eu substituo a informação e passo 80 dividindo. 60 por 80, eu acabei de descobrir que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano é de 0,75. Beleza, pessoal? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aí. Bora lá, vamos fazer mais um. Um automóvel de 500 kg de massa sofreu uma pane, então o proprietário chamou o guincho. Ao chegar, o guincho abaixou uma rampa, engatou o cabo de aço no automóvel e começou a puxá-lo. Quando o automóvel estava sendo puxado sobre a rampa, subiu com velocidade constante. Eu falei, pessoal, apareceu velocidade constante, grifa. O que significa essa velocidade ser constante? Quer dizer que a força resultante é igual a zero, portanto, as forças estão em equilíbrio, tudo bem? Legal, conforme essa figura, e o cabo fazia uma força de 5.000 newtons. Com base no exposto, marque a alternativa que indica o módulo da força de atrito sobre o automóvel no instante mostrado da figura. Bora lá, galera! No último exercício, as informações estão do lado esquerdo. Falam o seguinte, ó, a massa é 500 kg, peso é massa vezes 10, 5.000 newtons. A força de tração no enunciado está de 5.000 newtons também. Cosseno de 30 graus, gente, é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 a gente pode aproximar para 1,7. Dividido por 2 daria 0,85. Vou aproximar para 0,8, tudo bem? E aqui eu já fiz esse exercício antes, eu vi que para dar exato ele faz essa aproximação. É triste que ele não fala, mas, enfim, o seno de 30 graus, no caso, vale meio. Beleza? Ele falou que a velocidade é em equilíbrio constante, é velocidade constante, portanto está em equilíbrio quando ele está subindo a rampa. Qual é a intensidade da força de atrito? Primeira coisa que nós fazemos, marcamos as forças, lembram então? Força-peso, vertical e para baixo, parte dessa força-peso é o PT, na direção da trajetória, P seno de θ. Parte dessa força-peso é o PN, parte da reta normal, que está na linha da força normal. Tenho a força normal, eu tenho a força de atrito. Se esse carro está subindo com uma velocidade constante, ele desliza para cima, logo a força de atrito é contrária a esse deslizamento. E eu tenho a força de tração. Cuidado com uma coisa, gente, eu também preciso decompor essa força de tração. Parte dela vai agir na linha, na direção da força normal, que é a parte da tração na linha, na direção da normal, é T seno de θ, e parte dela está na linha da trajetória, então T da trajetória é T cosseno de θ. Legal? Partiu então. Gente, na direção da trajetória eu tenho o seguinte, eu tenho a força de atrito e PT atuando para baixo da trajetória e a força, a componente da tração na trajetória
Vou substituir as informações que eu conheço. Eu sei que PT é P seno de θ e eu sei que T é T cosseno de θ. Legal? Gente, como eu quero calcular qual é a força de atrito, eu vou passar esse P seno de θ para o outro lado e vou substituir os valores que eu conheço. A atração vale 5.000 newtons, cosseno de θ 0,8. Peso vale 5.000 newtons, seno de θ vale meio. Fazendo as multiplicações, fica 4.000 menos 2.500. Logo, a intensidade da força de atrito é de 1.500 newtons. Beleza, galera? Esses foram exemplos de exercícios de plano inclinado com atrito e sem atrito. Próxima aula, vamos falar sobre lei de Hooke, falaremos sobre força elástica da mola. Espero que vocês estejam bem. Grande abraço. Até logo.